Avançamos então agora para a parte 1 de profecias do Antigo Testamento sobre Jesus e vamos voltar a considerar mais um ou outro ponto que já foi mencionado aqui, mas é muito interessante que sempre que Jesus dialogava com os líderes, os sacerdotes, os fariseus, os líderes do Sinédrio, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras e o seu ministério como ligado às Escrituras, as duas coisas. Isso poderia parecer desnecessário porque eram homens que conheciam as Escrituras, mas eles conheciam a letra, a formalidade, o texto, mas não conheciam a essência. João também, ele faz, aqui os autores indicam isso, inúmeras citações diretas e alusões indiretas acerca da relação das Escrituras do Antigo Testamento com as atividades do Messias. E alguns textos, então, que aqui são considerados nessa parte 1, que está na terça-feira, eles nos recordam, primeiro, a profecia sobre João Batista e o seu ministério de precursor, profetizado por Isaías 43, essa é a voz que clama no deserto, e João Batista, então, se apresenta como um cumprimento desta profecia. Lá no evento de João capítulo 2, da primeira purificação do templo, que só João registra, também é utilizado o texto de Salmo 69, verso 9, utilizado por Jesus ali, o zelo da tua casa me consumiu. O próprio Cristo, justificando a sua ação de purificação e proteção ao templo, ao espaço do templo, ele evoca esse texto do Antigo Testamento. Depois, ali na festa dos tabernáculos, naquele momento da cerimônia da água, que também já consideramos, a profecia de Jeremias 2,13, de que o povo de Israel deixou o manancial de águas vivas para buscar as águas das cisternas rotas, não é? Isso foi recordado por Cristo quando ele disse, venham a mim e beba, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Rios fluirão, como disse para a mulher samaritana, e aqui rios fluirão do seu interior, rios de água viva, referindo-se a esse manancial de águas vivas profetizado ali por Jeremias 2,13. Então, a respeito da profecia dos ossos quebrados, né? Lembrando o procedimento, trazendo aqui números 9 e 12, o procedimento na celebração da Páscoa, que o cordeiro pascual deveria ser comido completo, não deveria sobrar nada, deveria ser preparado o suficiente para que uma família ou mais de uma família, ou seja, o suficiente para um determinado grupo de pessoas, e nenhum osso do cordeiro pascual deveria ser quebrado. Interessante, irmãos, que até nisto Deus orientou a Moisés, deu essa profecia, números 9 e 12, e o cumprimento está aí em João 19:36, quando foram fazer a prova se Jesus estava vivo ou morto, não quebraram os seus ossos para apressar a morte, porque era um procedimento, quebrar as pernas, mas quando eles foram verificar se Jesus ainda estava com vida, com a intenção de quebrar as suas pernas, furaram-se ao lado daquela perfuração, desse transpassar ou traspassar do lado de Jesus, sai aquela mistura de água e sangue. E ele já estava morto e não foi necessário quebrar as suas pernas, porque eles queriam, veja, irmãos, olha a incoerência, né? A dureza do coração daqueles homens. Eles estavam assassinando, tirando a vida de Jesus de um inocente, mas queriam respeitar os limites do sábado. Veja que esse é um vivo exemplo de que a letra pode matar. E Jesus não precisou ter suas pernas quebradas, porque ele já estava morto e antes do pôr do sol, então ele aí foi retirado por José de Arimateia e sepultado junto com Nicodemos. E não foi só João que deu testemunho a respeito dessas profecias do Antigo Testamento cumpridas. Você vai encontrar isso em Pedro, nos escritos de Pedro, Paulo, em Mateus, Marcos e Lucas e dos demais escritores do Novo Testamento. Embora, aqui os autores mencionam aqui no último parágrafo, Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, que estavam sempre na condição de predizer o seu ministério. Olha que coisa interessante, só depois da ressurreição. Até vou pedir, produção, coloque aí o texto de João 2:22, por favor, que diz assim, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos,
Os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus só depois da ressurreição de Jesus. Só depois. Então, se os próprios discípulos estavam ali com ele o tempo todo, e se todas as vezes Jesus fazia essas aplicações, e estes mesmos também mantiveram-se incrédulos ou com o coração endurecido ou incompreensível, não sensíveis àquilo que Jesus queria transmitir, imagine esses outros. Imaginemos nós também, irmãos. Imaginemos nós também. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos sensibilize. Esse texto de João 22 é realmente impressionante. E com isso, tendo essa compreensão da reação dos discípulos, nós vamos pondo um ponto final na lição da terça-feira.